Então, na psicologia transpessoal existe um termo que se chama emergência espiritual, que é um período, um momento na vida de alguém onde alguns conteúdos psicológicos vêm à tona e esses conteúdos podem trazer algum conflito, dependendo da pessoa e dependendo da intensidade com que eles surgem. Esses conflitos podem ser físicos ou emocionais, ou ambos. A pessoa pode ter crises de pânico, taquicardia, insônia, uma série de sintomas que estão indicando que algo está acontecendo no interior dessa pessoa. Às vezes confunde-se esses sintomas com doenças mentais, mas a gente sabe diferenciar isso bem no consultório, né? Então é relativamente fácil identificar, diferenciar uma doença mental de uma emergência espiritual. Mesmo que essa emergência espiritual seja uma crise espiritual, que é mais intensa, onde a pessoa às vezes não consegue lidar com a realidade dela ao mesmo tempo que passa por essa crise. E essa crise, ela é uma crise de transformação. Então a pessoa passa a ter uma oportunidade de se expandir numa personalidade mais amadurecida, mais desenvolvida, depois que passa por esse processo de transformação. As emergências espirituais podem ser desencadeadas por vários fatores diferentes, como, por exemplo, a perda de uma pessoa, o nascimento de um filho, um estresse agudo emocional, uma crise emocional. Algumas técnicas orientais, como o yoga, pode acelerar um processo de emergência espiritual também, assim como o uso de drogas. Então, a emergência espiritual, ela não pode ser vista como algo negativo. Ela, na verdade, é um período difícil, às vezes delicado, mas é uma oportunidade da pessoa se transformar. Uma emergência espiritual não deve ser confundida com uma crise emocional comum, no sentido que o conteúdo dela é diferente, a pessoa passa a ter uma outra visão sobre a realidade dela, sobre a realidade do mundo, começa a integrar coisas que antes ela não compreendia. E é importante só frisar que as medicações psiquiátricas, elas muitas vezes não ajudam, podem ajudar, muitas vezes não ajudam, muitas vezes atrapalham, então tem que ter uma avaliação muito precisa e personalizada de cada pessoa para saber se naqueles momentos de emergência espiritual a pessoa realmente vai precisar dessa medicação. A psicologia tradicional, assim como a psiquiatria, tem a tendência a reduzir as características de uma emergência espiritual ou de uma crise espiritual a conflitos emocionais comuns ou uma doença mental, como eu falei antes. Mas existe uma diferença grande entre essas duas situações, no sentido em que essa crise ou emergência espiritual é uma transformação geral da personalidade que ocorre com algumas pessoas e não com todas. Então, é preciso saber diferenciar bem entre uma coisa e outra.